encoberto, não entendia o que lhe dizia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo, Marcos 12, 35 ao 36, no deserto, ao derrotar o grande inimigo, fê-lo com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, 13, quando Jesus Cristo, ali no deserto, ele ficou um bom tempo sem comer, sem beber. Chegou o tentador, o grande inimigo de toda a humanidade, e falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, E Jesus de Nazaré, ele declarou que nem só de pão viverá o homem. O homem está preocupado muito com o dia da manhã. O homem está preocupado, o que vai comer, o que vai ter amanhã. Mas quem te dá o pão de cada dia é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Quem te dá sabedoria é Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Jó, o homem mais rico do Oriente, ele chegou a dizer, tais palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá, pois tudo que eu tinha não era meu, era de Deus. Deus deu e Deus tomou. Amém? Afirmou Jó. Então tudo, irmão, que nós conseguimos nesta terra, é de Deus, é apenas emprestado. Hoje eu estava conversando ali com a irmã Lena. Irmã Lena, eu estou construindo aquela casa não é minha, ali é apenas um repouso. Nós estamos só de passagem neste mundo, tá bom? Estamos apenas cumprindo uma missão na terra. Todos nós somos porta-voz de Deus. Todos nós não nascemos por acaso, nós nascemos para glorificar o nosso Criador. Amém? Alguma pergunta? Louvado seja Deus. No deserto, Jesus foi tentado pelo grande inimigo e venceu, Vamos adiante. Quanto ao Novo Testamento, em João 14, 26. Vamos lá, João 14, 26. Se quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade. Se for rápido na Bíblia, João 14, 26. Está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo, ele veio em uma função de lembrar aqueles que são servos de Jesus tudo aquilo que Jesus o ensinou. Eu tenho pregado que os discípulos de Jesus andaram com Jesus, foram doutrinados por Jesus, contemplaram os milagres, os prodígios, as maravilhas, contemplaram Jesus sendo crucificado e contemplaram Jesus também ressuscitado, contemplaram Jesus subindo aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus de Nazaré ele foi elevado aos céus, os discípulos, as testemunhas ficaram atônitos, contemplando o seu mestre indo embora. A Bíblia diz que uma nuvem ocultou os pés de Cristo, e desceu dois homens de branco, desce do céu e pergunta: varões galileus, por que estáis atônitos, olhando este Jesus que está sendo elevado às alturas? Este mesmo Jesus que está sendo elevado às alturas, ele há de descer como viste sendo elevado. Tem se levantado muitos falsos profetas na terra, tem se levantado muitos falsos Cristos, se titulados ser Cristo, Tem o Henrique Cristo aí, Tem muitas pessoas que se titulam Jesus de Nazaré, fala: eu sou Jesus, aquele que pisou há 2000 anos atrás aqui nessa terra. Mas quem lê a Bíblia sabe que assim como Jesus subiu aos altos, ele há de descer. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus 24, 30, Mateus 24, 29, se não me engano, vai dizer que Jesus virá com poder e grande glória, buscar o seu povo.
Jesus de Nazaré virá, buscar a igreja. Em outras palavras, Zacarias vai dizer que ele virá, salvará o seu povo, a saber, Israel, porque Jesus, em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Jesus de Nazaré, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Por que os homens não receberam Jesus? Porque os judeus, não receberam Jesus? É para que a salvação recaísse sobre os gentios. Porque se os judeus aceitassem Jesus, eles nunca tinham crucificado, matado o príncipe da vida. Mas por ignorância, o seu entendimento, não conseguia entender nem compreender o que Jesus verbalizava para cumprir toda a escritura sagrada que os profetas profetizaram, começando de Moisés, Louvado seja Deus. A Bíblia vai declarar que o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. O que significa isso? Deus, ele é um Deus que sabe tudo, vê tudo, Deus é o alfa, ômega, princípio e fim. Ele sabe o começo, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. Ninguém pega Deus desapercebido, irmão. Tudo que tem acontecido, que está acontecendo, que ainda há de acontecer, o nosso Deus já sabe. Antes mesmo de nós ser gerados no ventre materno da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus que nos escolheu. Antes de nós amar a Deus, Deus já nos amou. Amém? E Ele se entregou. Aleluia. Deus deu a sua vida para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Tem alguma pergunta? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai dizer aí, louvado seja Deus, em João 14, 26, fala sobre o Espírito Santo, que vai vir e vai lembrar ao povo tudo aquilo que eles foram ensinados. Eu quero dizer que esse ensino é muito importante, porque nós estamos aprendendo, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu no ensino. Amém? Está vendo como é importante? Não é verdade? Como nós vamos ensinar ou divulgar a palavra de Deus se nós não ouvimos a palavra, não aprendemos a palavra, Aí se nós estudássemos, nós meditar na palavra, o Espírito Santo vai lembrar todos nós daquilo que nós ouvimos e aprendemos. Amém? Louvado seja o nome do eterno Deus. O Senhor Jesus antecipadamente pôs o selo da sua aprovação divina ao declarar o Espírito Santo: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim sendo, o que os apóstolos ensinaram e escreveram não foi a recordação deles mesmos, mas a do Espírito Santo. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. Amém? O testemunho do Espírito Santo dentro do crente. Eita, é forte, Olha, vamos aprender muito sobre o Espírito Santo, O testemunho do Espírito Santo dentro do crente, quanto à Bíblia. Em cada pessoa que aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo põe em sua alma a certeza quanto à autoridade da Bíblia. É uma coisa automática. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus, sem argumentar. Em João 7,17, Se você quiser ler aí junto comigo, 7,17. João 7,17. Amém? Está escrito: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, e se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Amém? Jesus Cristo, ele não falava de si, mas ele falava do Pai. Era só os judeus meditar o que Jesus ensinava. A doutrina de Jesus não era dele, mas era mandamento do Pai Celestial. Amém? Alguma pergunta? O Senhor Jesus mostra como podemos ter dentro de nós o testemunho do Espírito Santo quando
a autoridade divina da Bíblia. Esse testemunho do Espírito Santo no interior do crente, no tocante às Escrituras, é superior a todos os argumentos humanos. Amém? É muito forte, né? Tem muitas teses aí, né? Pessoas inventando, né? Pegando um texto para seus próprios pretextos, mas a palavra de Deus, ela prevalece eternamente. Olha para cá. O profeta Isaías, ele chega a dizer no livro de Isaías 40, versículo 8: seca-se as folhas, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste de eternidade a eternidade. Amém? O cumprimento fiel da profecia da Bíblia está escrito. O Antigo Testamento é um livro de profecias. Mateus 11, 13. Mateus 11, 13. Está escrito: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João é o profeta a qual Malaquias falou. Os profetas, começando de Isaías, falaram, dizendo que Deus enviaria o seu anjo, a saber, a voz que clama no deserto, porque Israel estaria apostatado. Isaías profetizou dizendo que o povo de Israel estaria desgarrado como ovelha sem pastor, né? Deus mostrou para Isaías que o povo estaria tão distanciado de Deus, né, que eles não ouviriam mais a voz do Senhor. Houve um silêncio. Deus não falava por profeta, nem por Urim, nem por Turim. Houve um grande silêncio. Segundo os estudiosos, vai dizer que da profecia de Isaías ao cumprimento do Messias, Deus ficou em silêncio 700 anos. Depois de 700 anos, né, o anjo do Senhor, chamado Gabriel, foi enviado a uma virgem desposada com um varão da descendência de Davi, para que se cumprisse as escrituras, né, que nasceria o Messias da descendência de Davi ou de Judá. A Bíblia vai declarar, né, que o anjo foi enviado, né, primeiro a Zacarias, para declarar que Deus tinha ouvido a oração de Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote e ele estava oferecendo incenso e oração no templo. E quando Zacarias orara, né, a Bíblia vai declarar que ele vê o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala a Zacarias: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e eis que a tua esposa Isabel dará à luz um grande profeta, o profeta do Altíssimo, que vai preparar um povo bem disposto para servir ao Senhor, fazendo menção das Escrituras Sagradas. Mas Zacarias, já um homem avançado em idade, sua mãe ou a sua esposa, quer dizer, avançado também em idade, não creu nas palavras do anjo. Ele falou: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui-te enviado a falar as boas novas, mas como tu não creste, ficarás mudo até que aconteça. Com 6 meses, o anjo novamente é enviado a uma virgem, né, que era de Nazaré. A Bíblia vai dizer que quando ele declara, Maria crê, né, e recebe ali a bênção do Senhor, as bem-aventuranças, porque do ventre desta mulher nasceria o Cristo, né? Não por vontade de carne nem de sangue, mas o próprio Espírito Santo repousaria sobre aquela moça, a virtude do Altíssimo repousaria sobre ela, e o Santo foi gerado pelo Espírito Santo, amém? Não por vontade de carne, nem por vontade de sangue. É um mistério, só as pessoas espirituais podem entender que o nosso Deus, Ele chama as coisas que não existem como se já existisse, amém? O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio
qual? Deus. O próprio Deus se fez em carne. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles se amam tanto que eles se tornam um só Deus. Amém? Por isso que Israel não entendeu, não compreendeu quando Jesus falou: eu e o Pai somos um. Eita glória! Mas nós entendemos que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Altíssimo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só Deus. Amém? O Pai estava sentado no trono, né? E quando ele falou, tudo foi criado por Jesus. Jesus é a palavra. Quando Deus falara, foram criando todas as coisas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja expansão, haja divisão, e por aí foi acontecendo. Deus não precisou pegar, apalpar apenas a voz de Deus. Olha como Deus é glorioso. Haja, dia, haja, mares, peixe, por aí sucessivamente. Amém? Glória a Deus. Jesus é a palavra. Jesus estava dentro de Deus. Deus tinha dentro de si, a palavra se faz carne, a Bíblia entre nós. A Bíblia vai declarar que o Espírito se movia sobre a face da água, né? A Bíblia vai dizer que o Espírito já estava trabalhando. A Bíblia vai mostrar também no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 13, que quando os homens se corromperam, viraram as costas para Deus, disse Deus a Noé: aleluia, meu Espírito não contenderá com o homem, pois os seus dias são 120 anos na terra. Retirarei o meu Espírito da terra. O Espírito falava com o homem, o Espírito alertava o homem, o Espírito trabalhava na vida do homem. Mas a Bíblia vai mostrar no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, que o mesmo Espírito que foi tirado da terra, lá no Antigo Testamento, ele volta novamente. Ele está falando com a igreja, ele está gemendo com a igreja, ele está intercedendo com a igreja, ele está falando com a igreja, e ele vai santificar a igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele subiu só, mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Amém? Quando o Espírito Santo for tirado da terra, haverá choro e ranger de dentro para quem ficar. Os crentes, que conhecem a palavra, mas não, aleluia, obedecer a palavra, vão, aleluia, gemer nesse dia, vão dizer: montes, recaia sobre nós, pois nós não suportamos, esta aflição. Mas isso é o ensino do Apocalipse. Amém? Vamos voltar para o nosso ensino aqui. Amém? Glória a Deus. Eu parei aonde mesmo, meu Deus? Eu empolguei aqui, mas as coisas de Deus é gostoso demais, né? A gente começa a falar e começa a sentir a presença do nosso Deus, né? Mateus 11:13. Mateus 11:13. O Novo Testamento em grandes partes. Sim. O Novo Testamento em grandes partes também é o referido aqui. Evidentemente, as profecias no sentido preditivo, as profecias sobre o Messias, proferidas séculos antes do seu nascimento, cumpriram-se literalmente e com toda a precisão. Quanto tempo, local e outros detalhes. Outro ponto saliente nas profecias bíblicas é o referente à nação israelita. A Bíblia prediz sua dispersão, seu retorno, sua restauração, seu progresso material e espiritual. Em Ezequiel 37 esta é uma das mais claras profecias sobre o despertamento nacional e espiritual do povo israelita. Ciro, o monarca persa, Deus chamou pelo nome através do profeta Isaías 150 anos antes do seu nascimento. Olha para cá, irmãos, como eu estava falando, nosso Deus, ele chama as coisas que não existem como se a Isaías disse. Deus lançou Isaías 150 anos antes de Ciro nascer. Tremendo, né? Sabia que Deus já sabia que nós estamos aqui nesta noite ouvindo esse ensino e abrindo o nosso entendimento para que você entenda e compreenda que pode vir o que vier sobre a tua vida. Deus está
está no controle da situação, não é para você murmurar, não é para você blasfemar, mas é para você acreditar que o teu Deus, Ele te chamou antes mesmo de tu nascer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu fico um pouco eloquente, né? É porque eu começo a querer me segurar na graça, meu irmão. Olha aqui, irmão, olha aí. Há 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já tinha usado Isaías para fazer menção do rei Ciro, para libertar Israel do cativeiro babilônico. Não é forte, irmão? É tremendo. Você sabia que Deus, Ele sabe, irmão, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, assim fala, né? Deus sabe tudo. E você sabia, irmão, que, aleluia, nós vamos colher o que nós estamos plantando. Os nossos filhos, nossos netos, vai colher o que nós estamos plantando. O que é que nós estamos plantando? O que é que você está fazendo em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus? É muito importante. Talvez você não vai desfrutar, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, vai desfrutar. A mão do Senhor, Deus vai lembrar, um exemplo, Deus vai lembrar da bondade da irmã Márcia, com missionária de Galete, né? A irmã Márcia tem me ajudado tanto, você não tem ideia. Cada um de vocês tem me ajudado, né? Nós fazemos assim uma suposição, assim que fala, né? Quando for lá nos bisnetos, ou no neto, os bisnetos da irmã Márcia, aí Deus vai olhar no livro das obras, opa! A minha serva ajudou meu servo um dia. Eu vou ajudar o neto, o bisneto dela. Vou abençoar. Vou, aleluia, multiplicar a descendência dela na terra. Amém? É assim que Deus faz, irmão. Vale a pena servir ao Senhor. Deus não deve nada para ninguém, viu? Nós que devemos para Deus. Amém? Se nós desse o nosso corpo para ser queimado, não pagaria a nossa dívida. Se nós fôssemos o homem mais rico do mundo, nós desse, né, aleluia, toda a nossa riqueza para os pobres, nós não pagaríamos a nossa dívida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é principado, potestade. Amém? Talvez tenha pessoas que entram aqui e estão pensando assim: poxa, está tão difícil, né? Está acontecendo tantas coisas. A gente liga a televisão, é tanta coisa acontecendo, é tantos problemas na família. Eu quero te dizer, aleluia, que Deus está no controle da situação. Faça a sua parte, seja fiel a Deus. Amém? O Senhor nunca vai abandonar seu povo. Isaías vai dizer que uma mãe pode esquecer do seu filho que cria, né? Isaías 49:15. Mas ainda que essa mãe venha se esquecer do seu filho, todavia não esquecerei de vós, pois na palma da minha mão tenho gravado nossos nomes. Amém? Diz o Senhor. Amém? Então, para você ver como é a onisciência de Deus. Deus, já sabia, quando Jesus estava pregando lá no madeiro, irmã Helena, Jesus já sabia que a senhora ia estar aqui. Jesus já sabia que a senhora ia glorificar Ele, né? Jesus já nos alertou que no mundo nós teremos aflição. Irmão, pode vir o que vier. O crente que é escolhido, que é comprado, que é lavado pelo sangue de Cristo, nada e ninguém vai te separar do amor de Deus. Crê nisso. Amém? 150 anos antes do seu nascimento, Isaías 49:28, né? Josias, rei de Judá, também foi chamado pelo nome há 300 anos atrás. Ó, tremendo, hein? Não é forte? Eu já sabia, Ismael, que ia estar aqui, ó, rindo, gostando da palavra, né? É bom aprender, irmão. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, irmão? Que Deus, Ele sabe tudo antes mesmo de acontecer, né? Há 1000 anos atrás eu já sabia que nós ia estar aqui, não é tremendo? Ó, 300 anos, ó, antes do seu nascimento, em 1 Reis 13:2. Lê esse versículo aí de Isaías, pode ler? Pode sim. Isaías 44. Por favor, pode ler. Está falando aí.
E os que escaparam da espada tornaram da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali e subsistirá a minha palavra ou a sua. Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Aqui Deus, né, Ele está falando, Ele está animando o seu povo. Se você ver aí o texto, né, Ele vai fazer referência no contexto, né? Olha aí, ó, Deus anima o seu povo. Agora, pois ouve, Jacó, servo meu, tu Israel, a quem escolhi, né? Deus escolheu e Deus estava animando. Deus está nos animando nessa noite. Você sabia que Deus está animando você nessa noite? Ele está falando que eu te escolhi antes mesmo de tu nascer. Né? Talvez nossos avós, bisavós, tataravós, assim fala, não teve esse privilégio que nós tivemos, mas a graça de Deus nos alcançou, abriu o nosso entendimento. Hoje eu estava conversando com a irmã Lena, né? Tem coisa, irmão, que as pessoas fazem ou praticam que é por ignorância, que é afronta para Deus. Tem idolatria que a pessoa pratica pensando que é a verdade, que é uma afronta para o Criador. Pois os crentes lavados, remidos pelo sangue de Cristo, não podem viver igual Tomé. Ah, eu só creio se eu vejo. Não, você tem que crer para receber a tua vitória. Você não entendeu? Aleluia, deixa eu explicar melhor. Se você tem que crer, irmão, no futuro, no invisível. Você tem que crer, irmão, que você vai vencer. Se você tem um sonho, você tem que crer, você tem que acreditar, colocar Deus em primeiro lugar. Esforço de Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Amém? Quando os espiões veio, os espiões que olharam na terra vieram desanimar. Mas Caleb e Josué teve outro espírito. Tem outro espírito. O que tem de crente desanimado, entristecido, derrotado, se tem derrotado, nós não somos derrotados, não, independente da luta, nós somos mais do que vitoriosos. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Vós sois mais do que vitoriosos naquele que vos amou. Cristo Jesus já venceu por mim e por você. Amém? Eu estou meio empolgado aqui, eu posso ficar presente do Espírito Santo, irmão. Aí começa a falar e começa a sentir algo sobrenatural, né? Isso aqui é loucura. Amém? Quando as pessoas estavam glorificando Jesus de Nazaré, o povo está embriagado. Aí Pedro chega no Espírito Santo, eu não embriagado de nada, rapaz. Hoje cumpre a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. Se você observar, desde aquele dia, em Atos capítulo 17, aleluia, o apóstolo, ele já fez menção dessa, olha, está se cumprindo hoje, os últimos dias da igreja na terra, o Espírito já foi derramado, o Espírito está na igreja, o Espírito está na igreja, o Espírito descendo na igreja, o Espírito se une na igreja, o Espírito está preparando a igreja para se encontrar com o Cordeiro de Deus. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Que mistério, hein? Aleluia. Será que vai terminar esse ensino com o Pentecoste aqui? Eu estou vendo o Espírito Santo trabalhando na vida hoje. Eu estou amando e decova na gaçulha. Eu estou vendo Deus entrando em providência nesta noite. Amando e decova na gaçulha. Eu estou vendo pelos olhos da fé, meu Deus visitando lares. Deus, aleluia, despedaçando cadeado, abrindo cadeado, despedaçando grilhões nessa noite. Só quem acredita nessa palavra. Aleluia. Eu li hoje na Bíblia, irmãos, que tudo que nós pedimos a Deus, sendo da vontade dele, ele o fará. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas peça coisa boa, peça, aleluia, segundo as Escrituras Sagradas. Você observou que quando Deus visitou, aleluia, visitou Salomão, Deus perguntou: Salomão, o que tu queres? Ouvir a oração. O que tu queres, Salomão? Ele falou assim: eu quero saber
povo. Aí Deus falou assim: olha, sabedoria, entendimento, glória, tesouro é te dado, conhecimento, pois tu não pedisse, aleluia, muitos anos de vida, tu não pedisse a morte dos teus adversários, mas tu pedisse sabedoria para ajudar o meu povo. Saiba pedir, meu filho, saiba pedir a Deus, e tu verás a glória do Senhor, meu Deus. Eu estou falando aqui, mas eu estou tendo visão. Eu estou tendo revelação de Deus vai dizer para mim daqui: quem manda no tempo sou eu, quem muda os tempos sou eu, que não tem coração de pedra que eu não quero. Eu sou o Senhor que faço, eu sou o Deus que fez, eu sou o Deus que engrandece, eu sou o Deus que abaixa, eu sou o Deus que abate, eu sou o Deus que faz. Eita glória! Aleluia, meu Deus, tem um mistério aqui, meu irmão. Aleluia, Deus está visitando lares. Deus nesta noite está visitando famílias. Esta peleja não é tua, irmão. Esta peleja nunca foi nossa. Ei, a igreja tem que voltar à essência. Sabe por que nós estamos sendo provados, irmão? Daniel capítulo 12, versículo 2 vai dizer, aleluia, que muitos serão provados, embranquecidos, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e descanso eterno, outros para vergonha e nojo eterno. Daniel